Agora, passando pro próximo assunto, falando de assunto novo. Ah, como é que é mesmo? Eu vou construir um muro e os paranaenses vão pagar por ele. Paranaenses e os gaúchos, né? Começando um novo assunto, não sei se vocês estão a par disso, mas o YouTube aparentemente ele começou uma nova onda de banimentos, né, de canais ou desmonetização, porque o que aconteceu? Pelo menos segundo me consta, né? Existe um canal bem grande que é dois canais bem grandes, né? Um deles é o Louder If Crowder, que é um canal, vamos dizer assim, mais de uma galera mais direita, conservadora, trampista, assim. Não dá pra chamar trampista de conservador, mas enfim. É. Aquela galera mais republicano. É. Republicano não tão oficial, né? E tem outro canal que é o Vox, se eu não me engano. O Vox é um canal bem mais progressista, né? E o Vox vive fazendo umas matérias, defendendo umas sociagens lá sei lá, saúde socializada, Bernie Sanders, essas porras lá, Ocasio-Cortez, as mesmas ideias desses caras. E toda hora o Louder If Crowder ele rebate, né, essas matérias que eles fazem. Mas parece que recentemente, acho que até por causa que tá tendo lá como é que é mesmo? Acho que tá tendo a semana do orgulho gay, né? Não sei, nos Estados Unidos. Eu não sei se é semana, se é o mês exatamente. Mas, enfim. Não tô fazendo pouco disso, mas eu realmente não sei. E o Crowder lá, o Steven Crowder, que é o host desse canal, ele começou com umas brincadeiras. Acho que começou a pegar meio pesado na zoeira. E com o host do Vox, né? Pelo menos o principal. É o Pride Month, né? É um mês, tá bom. Desculpa. Ele começou um pouco pesado nas brincadeiras com o host do Vox, ou pelo menos o principal. O principal. Não sei como é que fala? O principal âncora, né? Do. Do Vox, que é o Carlos Maza. E se eu não me engano, ele é um. Ele é gay, latino. Tipo, o cara tá na. Tá no topo da. Tá no top 5 da lista de minorias ali, né? E o Crowder começou a pegar pesado e o Carlos Maza meio que se emputeceu e começou a mover uma cruzada contra o cara, né? Falar, não, o YouTube tem que se posicionar porque ele tá habilitando o comportamento desse cara e ele é um alt-right extremista e o caralho. E se eles continuam, o problema não é exatamente ele, mas o problema são as políticas do YouTube que permitem que caras como eles tenham sucesso e consigam monetização e tudo. E começou aquela pressão, né, pra se fazer alguma coisa. E acho que o YouTube meio que no primeiro momento falou que não ia fazer nada, porque não violava as políticas do site, mas agora parece que o Steven Crowder ele perdeu a monetização. E além disso, parece que ele tá meio que fazendo uma limpa, sabe? A equipe do YouTube tá fazendo uma limpa. Muitos canais ou perderam a monetização ou foram excluídos. Eu tava até conversando com o Yuri, né? Que o canal do Varg Vikernes rodou. O Varg Vikernes é um cara bem simpático que gosta de tacar fogo em igreja. Pelo menos acho que ele mudou de vida agora, mas ele ainda faz comentários, né? Políticos, sociais, não sei exatamente qual é do canal dele. Mas a questão é que ele perdeu o canal. Ele só tem o canal do BitChute agora, né? E outros canais foram desmonetizados ou excluídos mesmo. E começou essa treta toda, né? E aí tem duas coisas que tem que se falar sobre isso, né? Lá tá começando de novo do lado mais prejudicado, vamos dizer assim. Do lado entre
entre alguns produtores de conteúdo mais à direita, tá tendo esse papo de censorship, né? Traduzindo, seria censura, né? Eles até criaram uma hashtag lá o Vox Adpocalipse, né? Pra tirar a monetização por ads desses canais, ou simplesmente excluir eles. E aí tem aquela... Geralmente o pessoal começa a falar em censura, né? Faz aquela confusão entre uma censura e um boicote. Ou outras coisas. Que, assim, tecnicamente o YouTube, se ele não... se tiver dentro do contrato, se tiver lá no contrato que ele pode excluir os canais sem muito aviso, mesmo que não viole as regras as regras de conteúdo que estão lá no contrato, tipo, na verdade não tem muito o que fazer, por mais que seja uma merda, entendeu? Se bem que eu não sei. O Hyde fala bastante disso, né? Que você tem que diferenciar. Pode ser que seja o direito do YouTube, pode ser que seja quebra de contrato. Porque talvez nos termos lá tenha que ele não poderia excluir os canais assim se não violar. E até o próprio comunicado da equipe do YouTube falou que o canal do Steven Crowder não violava os termos. Tanto para desmonetização quanto para banimento. Mas o problema é que muitas vezes a solução que o pessoal vê para isso tem aquele argumento, o YouTube é o Alphabet, né, que é uma equipe, como se fosse a junção do Google com o YouTube. Eles têm um monopólio natural, então a partir do momento que eles têm um monopólio natural já se torna como é que se pode falar, um bem público, né, um canal público de comunicação. Então se eles restringissem isso, seria uma restrição dos direitos da primeira emenda, né, da liberdade de expressão e tudo mais. O grande problema dos Estados Unidos, a grande vantagem, o grande problema deles, é que por eles terem uma constituição mais ou menos decente, eles confundem a constituição com os direitos naturais, né? Eles pegam a constituição e, tipo, parece que é a constituição deles, bonitinha lá, que garante os certos direitos. Porque, tem a primeira emenda que dá a liberdade de expressão, a segunda, o direito a porte à arma, a quarta, eu não sei, tem alguma coisa a ver com privacidade. E daí eles confundem as duas coisas e daí meio que se apegam a isso, né? E passam a depender da Constituição para apelar pelos direitos. E o que acontece agora? Muita gente começa a alimentar a vontade que o governo tem que fazer alguma coisa para garantir a liberdade de expressão, porque eles têm que fazer valer a Constituição, a primeira emenda. E não percebem que nesse processo eles acabam dando mais poder pro Estado, né? O que é bem zoado. E... olha lá, a moça tá tretando lá. Muito difícil fazer 200 mil aqui. E... não lembro mais o que eu tava falando. Mas enfim, fica nessa coisa, né? Que eles, por ter esse tipo de como é que você pode falar, de regulação de conteúdo privada, vamos dizer assim, as pessoas, os republicanos, vamos dizer, de lá, os conservadores de lá, que deveriam ser mais voltados para a redução do governo, eles acabam caindo nessa armadilha de não falar sobre essa questão em termos de direito de propriedade e de contratos, né? Porque a única forma deles exigirem realmente que o YouTube mantivesse o canal deles, não tivesse monetização, fosse que o contrato assegurasse isso aí. E não um direito fundamental a utilizar a infraestrutura, o banco de dados, os servidores de uma empresa para divulgar seu conteúdo. Por mais cozice que seja, sabe? Eu entendo que é uma cozice.
Mas eles estão abordando isso da maneira errada e correm o risco de acabar dando mais poder pro governo, né? Como quase sempre é. Por outro lado, é aquela coisa, também tem aquela crítica que normalmente fazem, né? Que ANCAPs defendem os empresários. Não é exatamente isso, né? A gente não depende do empresário por ser empresário. Nós defendemos direitos de propriedade, nós defendemos contratos. E isso não quer dizer que a gente não possa apoiar um boicote ou uma crítica a certos empresários ou a certas atitudes tomadas de maneira privada, como até no caso do YouTube. Eu posso o tempo todo dizer que eles realmente têm essas plataformas mais mainstream, YouTube, o Twitter, o Facebook e outros, eles têm você pode dizer, um viés mais progressista e acabam prejudicando mais certos produtores de conteúdo com um certo posicionamento. E isso pode ser dito sem problema, isso pode ser apontado sem problema, desde que você não minta, né? E tipo, a solução para isso, por mais que seja menos conveniente, passa por você encontrar maneiras alternativas de propagar esse conteúdo, né? Até logo que eu comecei o canal, eu já abri o mesmo canal do BitChute, né, para espelhar todos os vídeos. Porque eu tô ligado que talvez eu fale alguma coisa aqui que se pegue, sei lá, caia alguma política de conteúdo, ou alguém denuncie, ou qualquer coisa assim. E é melhor eu ter um backup, né? É a coisa mais sensata a se fazer, porque nada me garante que o pessoal vai simplesmente me garantir eternamente a hospedagem dos vídeos e tudo mais. Então é bom que você tenha essa precaução, né? E essa é o que as pessoas deveriam fazer. É claro que surgem memes, construa sua própria rede social, construa seu próprio canal de vídeos. Não é exatamente isso. Você pode... Mas a partir do momento que você dá essas brechas, né? Que essas empresas maiores dão essas brechas de tentar acharem suas donas do pedaço e começar a restringir conteúdo, você dá oportunidade para que outras apresentem uma solução. Tipo, o BitChute cresceu em boa parte por causa disso. Por mais que o cara seja só um cara desenvolvendo, um ou dois, com poucos recursos, eles conseguiram espaço, conseguiram adesão de muitos canais por causa justamente disso, porque eles se mostraram como um espaço mais favorável para certos tipos de conteúdo. E tudo bem, bela e moral, entendeu? Isso não quer dizer que o BitChute seja perfeito também, né? Porque até uma coisa que eu tava conversando com o Yuri hoje, porque acabou se criando uma moda de chamar tudo de descentralizado, né? Virou uma buzzword. Falar, todas as plataformas agora são descentralizadas. Virou um negócio de você vender seu produto. Está na blockchain e o caralho. E se você for ver bem, apesar do BitChute ele usar aquela tecnologia do WebTorrent, né? Que permite que você rode um cliente torrent no navegador. Isso ajuda você a preservar o conteúdo, né? Se você posta um vídeo e você coloca o torrent e você baixa o torrent, né? E você pode semear seu próprio vídeo, digamos assim, né? Você pode hospedar seu próprio vídeo e outras pessoas podem hospedar aquele vídeo também, né? Você não precisa ficar que nem no YouTube tem, você vai e copia e posta no seu canal. É uma cópia diferente. No caso do WebTorrent, você pode ser um outro seeder, uma outra semente para o mesmo vídeo do canal do cara. Então você não precisa ficar fazendo essa duplicação na mão, né? E caso um dos provedores desse arquivo fique fora do ar, você tem outros seeders também, outros semeadores para compensar isso, né? Ixi, já era. Eu não tenho uma tradução boa para buzzwords, Yuri. Sei lá, são palavras que
que estão na moda, né? Modismos. E que às vezes não representam a realidade. Enfim. Mas, por exemplo, no caso do BitChute, apesar de ter essa vantagem de usar o WebTorrent, ele ainda não é completamente descentralizado, não é completamente seguro do seu conteúdo, porque a página, né, o endereço da página, vamos dizer assim, o gateway, né, o proxy entre o acesso do usuário e o vídeo em si, o arquivo do vídeo em si, ainda rola num servidor centralizado, né? O seu perfil, a sua página ainda está no servidor do BitChute, então ele poderia restringir esse acesso cancelando sua página, né? Eu acho menos provável que a equipe de uma pessoa do BitChute faça isso, porque ele lucra, ele tem um espaço justamente por permitir que certos canais que não estão no YouTube fiquem lá. Mas digamos, se ele crescer bastante, ele poderia se dar o luxo de fazer isso, né? Porque ainda pode restringir, mas o teu conteúdo você poderia salvar, você poderia salvar todos os seus vídeos e ainda ter o torrent deles e todo mundo que espelhou também. Só que você teria que criar uma outra plataforma para poder reproduzir aqueles mesmos vídeos que já estão hospedados em algum lugar, né? Já estão hospedados via torrent em algum lugar. Um helicóptero aqui, bicho, cadê você? Mas enfim, boa parte da tecnologia, das plataformas que ajudariam nisso aí, elas ainda não estão completamente prontas, né? E o pessoal não pode cair muito no hype de dizer, tal plataforma é descentralizada, quando ela tecnicamente não é. Mesmo que você consiga hostear toda a sua página, todo o seu HTML com um armazenamento descentralizado, com IPFS ou alguma coisa do tipo, você ainda tem o problema da resolução de domínio, né? O DNS. E o DNS ainda seria um outro ponto de falha, né? Você poderia bloquear o site no DNS com uma blacklist, como a própria China faz com algumas páginas. Então, seria preciso ter uma espécie de DNS descentralizado, né? E existem até alguns projetos nisso, mas nenhum deles ainda conseguiu uma solução muito boa. Até teve um problema recente. Isso tem outro problema também, que é aquela questão do ovo da galinha, né? Tipo... vai explodir. Essas plataformas alternativas, o próprio BitChute ou redes sociais como Minds, Mastodon, o Gab, eles têm uma pretensão de serem só uma coisa de nicho, só para esses criadores de conteúdo, vamos dizer assim, mais polêmicos, né? Ou menos alinhados com um certo politicamente correto. Ou eles querem se tornar uma coisa mainstream. Porque se eles quiserem atrair um público maior, eles precisam encontrar certos mecanismos assim de garantir uma certa restrição de conteúdo para coisas que, vamos dizer assim, a maior parte das pessoas concorda que não é legal, como, sei lá, pornografia infantil, ameaça de morte, alguma coisa mais gore, assim, sabe? Mas não permitir que essas políticas possam ser usadas para algum tipo de abuso ideológico. E isso passa por automatizar algumas coisas, principalmente se for descentralizado, né? Se não tiver uma pessoa que pode chegar lá e cancelar o negócio, não acertei nada. Se não tiver uma pessoa que pode chegar lá e simplesmente cancelar o vídeo, excluir o vídeo, como é que você garante que isso aí vai... aquela plataforma ela não vai permitir conteúdo muito reprovável socialmente, vamos dizer assim, ou até criminoso, né? Objetivamente criminoso.
Isso não é tão simples, porque você vê, por exemplo, eu uso Minds há algum tempo, que se vendeu como uma plataforma que não é voltada especificamente para um nicho, né? Eles estão tentando criar um ambiente de discussão mais aberto, pelo menos segundo os autores, porque o Bill Watchman, ele, que é o CEO, ele acredita muito naquela ideia de que você consegue eliminar certas ideias, você consegue combater certas ideias expondo elas, né? Você precisa expor elas ao debate para que elas sejam refutadas mesmo, né? E não ficar simplesmente censurando, porque censurar você cria aquela ilusão, aquela impressão de que estão tentando calar uma verdade, né? Você vê, por exemplo, o Infowars. O Infowars foi um dos canais que foi tipo, excluído em todo lugar, cara, do Alex Jones. E assim, eu até gosto do Alex Jones, eu acho ele engraçado, mas ele fala umas coisas muito loucas. E tipo, seria muito mais interessante chegar se alguém falasse, porra, isso aí que você tá falando é viagem, manja. Porque ele não parece ser um cara cuzão. E até tem algumas notícias do Infowars que são boas. É pelo menos na minha opinião. Então eles estariam muito mais abertos ao diálogo do que simplesmente dizer, não, esse cara é um alt-right, ele estimula radicalismo, então vamos excluir de todo lugar. Aí exclui o canal dele de tudo, o perfil dele vai pro saco em todo lugar, o canal dele vai pro saco, aí ele tá em alguns poucos lugares, tá no Minds, tá no BitChute e talvez no Gab. E só, entendeu? Então, só que isso ajuda a fomentar uma certa narrativa de que aquilo está sendo perseguido porque está expondo uma certa verdade. E o Infowars se alimenta disso. Talvez ele tenha ganhado muito mais audiência por causa disso aí, entendeu? Porque, pô, o cara tá falando os negócios, tá todo mundo censurando ele, deve estar falando alguma coisa que é verdade. Isso acontece, no caso do Infowars eu não acho tão problemático, mas em relação a outras páginas, pode ser. Se, sei lá, tiver aquelas sei, aqueles perfis que são meio paranoicos. Não vou dizer paranoico, parece que eu tô simplesmente fazendo pouco, mas que tem essas teses bastante. Tem teses bem menos. Não são muito fáceis de se comprovar e que acabam criando uma certa opinião negativa sobre certos grupos, entendeu? E eu não tô falando aqui sobre política identitária ou sei lá, mas de causar, fomentar acusações injustas, né? E se você simplesmente censura, você simplesmente vai criando bolhas em que vira uma câmara de eco, né? Em que as pessoas que ainda estão assistindo aquilo ali vão ficar só naquela confirmação daquelas ideias e nunca vai ser discutido. E vai parecer que, tipo, nós somos a verdade escondida aqui. Só que o Minds ainda, ele tem por ele se propor a ser um lugar de diálogo, ele tem esse problema de evitar conteúdo muito pesado, que nem eu comentei, essas coisas que, tipo, é meio criminoso mesmo. Mas sem restringir os debates, né? Aí eles criaram um método lá que seria um sistema de júri, né? Que se a pessoa, por exemplo, denuncia por alguma coisa, tanto para que o conteúdo seja aplicado um filtro, né? Que tem aquele filtro como é que é mesmo? NSFW, Not Safe for Work. Você pode fazer um report lá para adicionar aquele filtro e a publicação ficar escondida, só depois de um clique ela aparecer. Ou você pode pedir para ela ser banida mesmo. Aí para tentar tirar um pouco o poder dos desenvolvedores para decidir isso aí, eles acabaram acrescentando um sistema em que você pode fazer apelado de certas decisões de restrição de conteúdo para a comunidade, né? Então 12 pessoas são escolhidas e 12 usuários são escolhidos que nunca caíram em algum tipo de denúncia. E eles podem escolher. Eles podem participar numa votação para decidir se aquele apelo faz sentido ou não, né? Se faz sentido liberar aquele conteúdo, tudo mais. Aí, tipo, tem toda a discussão que o pessoal ficou bravo com isso, pensar, vocês estão criando um novo mecanismo de controle, vai ser a mesma coisa, vai virar o Facebook 2.0 e o caralho. E assim, em primeiro momento eu até acho a ideia interessante
E eu penso que ela pode ter bons resultados. O problema é que a galera que foi pra essas páginas, em primeiro lugar, eles já estão um pouco... É gato escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, qualquer sinal de uma possível de controle de conteúdo já deixa a galera meio eriçada, assim. Caramba, você aqui. Até teve um canal que acompanho, que ele fez até um vídeo putaço, simplesmente porque teve uma denúncia lá que botou um filtro numa publicação dele. E depois ele apelou e foi retirado o filtro, só que ele acabou fazendo um estrago grande, porque ele falou, mas é um lixo, porque os caras censuram muito mais do que Facebook, caralho. E dá pra ver que vai ser uma coisa meio... não vai ser um processo muito suave, essa mudança de mentalidade para mecanismos descentralizados de controle de conteúdo, né? Ih, caramba. Travei aqui. Nossa, e agora? Eu pensava que seria uma coisa mais simples, mas as pessoas não vão entender muito bem. E principalmente nos Estados Unidos, que eles pensam, você não precisa de criar um outro sistema de regras, porque já existe a Constituição, né? Sempre aquela coisa. Já era. O que tem terra plana aí? Uma terra plana não... Foda-se terra plana. Terra plana não mata ninguém, eu acho. A não ser que você caia da borda, né? Se fosse pra censurar a terra plana, tinha que censurar keynesianismo, comuna, essas porra assim. O Sossa, nacional-socialista. Não é sério não, viu? YouTube não, tô no The Live, né? Mais uma coisa aqui, ó. Uma das coisas que as pessoas podem fazer é começar a boicotar certas redes que tem políticas com que as pessoas não concordam, né? Que nem eu, por exemplo, além do canal do BitChute, eu começo a fazer live no D-Live justamente pra não depender tanto do YouTube, né? É a minha forma de fazer meu protesto, digamos assim. E meio que fazer parte dessa pressão. Claro que o ChopaCast é um canal pequeno, ninguém liga, foda-se o Leonardo, foda-se o Ancapep. Mas... sei lá, né? Tem que fazer sua parte. Já tomou um dano gigante ali. Eu entendo, Carla, que... Eu entendo que a tendência nossa é ficar nesses lugares que dão um certo viés de confirmação, mas... se você estimula isso por design, entendeu? Na plataforma, é pior ainda. É bom que você pelo menos você faça aparecer um pouco de debate, né? Pra ver se, sei lá, talvez se mude a cabeça de alguém. Claro que você vai mudar a cabeça de todo mundo, tem gente que é teimoso. Mas... nossa, que cagada que eu vi. E você ficar censurando, você simplesmente estimula esse tipo de coisa. Que eu ia mais dizer. E... enfim. Mas aquela coisa, mudar as plataformas não, por si só, eu antes confiava um pouco mais nisso, né? Simplesmente se apresentar plataformas melhores, mas por si só não vai resolver, né? Você precisa mudar a mentalidade das pessoas para elas pararem de depender... E acaba tendo uma certa hipocrisia, né? Muita gente está sendo censurada agora e aplaudir a censura de, sei lá, de algum canal progressista, alguma coisa do tipo. Porque, tá atacando, sei lá, nossa soberania nacional, está atacando nossos valores, ou esse tipo de coisa. Então, do mesmo jeito que existe essas coisas que a gente zoa em SJW, né, essa hipersensibilidade de ficar engatilhado, né, triggered, e sinalização de virtude, isso meio que acontece em certos meios conservadores também. Porque as pessoas não partem daqueles princípios de... não partem realmente daqueles princípios de direitos individuais, né? Pra julgar as situações. Muitas coisas são desagradáveis pra mim, mas eu tenho que dar às pessoas o direito de falar delas, querendo ou não. E pra evitar que existam certos...
quiser evitar que existam certos desmandos de grupos que têm um posicionamento ideológico ou, ou de valores, né? Não vou falar ideológico, porque ideologia é um pouco mais restrita, mas um posicionamento moral ou de valores muito diferente do meu, o que eu posso fazer é apoiar plataformas que evitem esse tipo de abuso, né? O mais descentralizados possíveis, apesar de a gente não estar ainda lá. Tem algumas iniciativas que são um pouco melhores, acho que o Mastodon é legal, por ele ter esse modelo federativo, né? Usar ActivityPub, aquele protocolo ActivityPub, você pode criar o seu próprio nó, né? Dentro de um mesmo site, né? O seu próprio servidor, dentro de uma mesma rede. E daí ali você põe suas regras e se você tiver em algum servidor e o cara começar a botar regras que você não gosta, você pode migrar para outro sem precisar sair da rede social, né? Eu acho isso bem legal. Só que é uma que tem pouca adesão ainda. Mas é uma ideia boa. E vai ter que existir um certo esforço, entendeu? Para que as pessoas mudem. A tecnologia por si só não vai salvar ninguém. E por mais que eu simpatize com o pessoal que está sendo censurado, entre aspas, que está tendo o seu conteúdo restringido, não dá pra apoiar eles quando eles começam a dizer, o Trump tem que fazer um negócio. O Trump já se vendeu faz muito tempo. Você está esperando alguma coisa dele ainda, esquece, né? E mesmo que ele não tivesse se vendido, né? Ele não é certo você querer subscrever alguma decisão particular com o poder estatal. É claro que existem nuances, né? Você pode dizer, por exemplo, muitas dessas redes sociais da mainstream, elas têm contratos com o governo americano. E por essa razão, tem dinheiro público indo pra lá. Aí eu entendo que a coisa começa a ficar mais turva, né? Mas é mais um dos problemas, mais uma das inconsistências, das distorções causadas pela arrecadação estatal, né? Pela socialização da... pela arrecadação forçada de dinheiro. E são distorções que surgem, né? Vão criando situações cada vez mais difíceis, né? De você resolver. A única coisa que você pode fazer é resetar isso aí, né? Tentar começar do zero. Porque não vai ter como você fazer muita justiça social pelo que já aconteceu. Enfim. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas... o caminho não vai ser fácil. Talvez essa seja uma conclusão geral dos três assuntos, né? O caminho para uma sociedade libertária não vai ser fácil. Vai ter muita gente botando dificuldade, até mesmo alguns libertários. E... não sei, mas vamos tentando. Por isso que empreendedorismo é importante, né? Tem cada um bolar uma solução diferente e no fim das contas, acredito eu, você vai ter vários grupos pequenos, cada um tentando lidar com as coisas de uma forma diferente. Então, sempre vai ter espaço para você ter uma solução, bolar uma solução nova. Caramba, essa missão é difícil. Olha o linguajar aí, Anny.
E não sei se tem mais alguma coisa pra falar sobre isso. Mas é isso aí, tá tendo esse novo boicotaço aí do YouTube. Eu não sei se eles estão infringindo contrato, talvez estejam. Mas a questão é que, mesmo que se for o caso, não sei se compensa gastar muita energia brigando com isso aí, entendeu? As pessoas têm que buscar outras soluções, têm que buscar outras plataformas e... É o jeito, entendeu? Não vai ser fácil não, eu sei que parece uma solução meio passiva, mas... Daqui a pouco eu acho que vai ter um monte de canal direito no Brasil entrando nessa ali e falar, ah, olha só, a censura está acontecendo de novo. E sei lá, a extrema imprensa está querendo censurar os conservadores, então é preciso uma lei para garantir a liberdade de expressão. Tô parecendo aquele Leandro Ruschel lá, né? O cara é chato pra caralho. É exatamente isso, Yuri. Eu uso o YouTube mais como um proxy, sabe? Porque o BitChute tem a funcionalidade de puxar o vídeo do YouTube. O YouTube não tem o contrário, né? Então eu posto no YouTube e já aparece no BitChute. Aí fica só um proxy, sabe? Eu assisto com duas plataformas. O YouTube meio que chama a galera pra assistir em outras plataformas. É o que você pode fazer. Não, eu não acho que o YouTube vai cair não, mas ele só vai ficar com um conteúdo bem bosta, assim. Ele vai ficar só com um conteúdo inócuo, sabe? Uns SJW da vida, bem opinião mainstream e... Ih, capaz. E canal assim de unboxing de produto, sei lá, dicas de maquiagem, qualquer coisa, sabe? E certos outros conteúdos são mais politizados, vão acabar indo para outras plataformas. Eu espero plataformas que não tenham um controle central, né? Que eles, sei lá, inventem alguma forma de você conseguir controlar conteúdo mais limítrofe, assim, conteúdo criminoso, pela iniciativa da própria comunidade, né? Aí aquele negócio vai depender da comunidade, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Você não vai ter um papai para cuidar de você, você vai ter que rolar uma iniciativa mais conjunta, orgânica, para regular isso aí. Regular, assim, naturalmente, né? O problema não é regulação, o problema é uma regulação imposta para todo mundo, né? Você pode aplicar regulações dentro da sua propriedade, né? Até foi a questão das cadeirinhas, né? O Ancapibol falou isso hoje, né? As regulações não vão sumir, as regulações boas ficam, né? Só que para você saber o que é bom e o que é ruim, você precisa de uma concorrência. Ai, caramba, que bosta que eu fiz. Ah, você aí. Eu também acho, Yuri. Esse pessoal vai sempre ter um certo espaço. Essa galera mais progressistona sempre vai ter a graninha do George Soros lá. Não que eu não acredite que... Claro, George Soros patrocina essas coisas, mas também não dá pra usar isso como um boogeyman, né? Tudo é o George Soros, sei lá. Eu acredito que muita coisa seja a grana dele. Mas... vira um inimigo pra você justificar qualquer ação, né?
É, na próxima eu vou trocar. Eu só fiz isso aqui, eu joguei mais isso aqui porque eu não tava com muita ideia mais do que jogar. Que The Sims o que, velho? So, are we here for the deckers or are you looking for some fun? Oh my god. Or maybe a bit more? Stop talking. That's one Decker who'll never Ixi, be muito able difícil to essa missão, again. cara. Tem mais 3 paradas. Pô, mas é isso aí, em suma. Eu acho que se eu falar mais coisa eu vou estar só me repetindo. Ai, caramba, já era. Ah, mas The Sims é um jogo bom pra você jogar assim. Ah, vou tentar essa missão outra hora. Tem que estar concentrado. Já deu um bom tempo de... Nossa, já é quase 10 horas. Eu vou ter que separar isso aqui em vários pedaços e fazer os vídeos diferentes. Mas acho que é isso. E passar esses dois assuntos aí que eu acabei perdendo a live, né? E se eu for jogar MOBA, eu vou jogar Dota 2, não vou jogar LoL, não. Desde quando Dota é coisa de cult, Dotinha é clássico, mas o Dota 2 já é... Eu nunca joguei Dota clássico, eu joguei só o Dota 2. Eu sou... Eu não sou old school, não. Olha só carro bonito aqui, bicho. Ah, rapaz. Que propriedade privada o quê? Que é a socialização dos meios de produção. Dos meios de aceleração. Okay, he's waving it at me and slicing it across the tech booth glass. Whoa, now he is pulling up his shirt. Esse jogo não tem nada a ver com o que eu tô falando. Jesus, Tom. Você rouba as coisas. Você é fodão. Carving runic symbols into his chest. Celebra o banditismo. Muttering these crazy, pre-human layouts. E tem umas God, he just hurled himself coisas against aqui. the glass. He shattered like a ceramic vase. This is nuts. Holy shit. All right, folks, in this edition, things are getting weird around here. Ladies and gentlemen of the jury, we all lived through the 70s. The clothes, the music. The Não, heartwarming but rarely amusing Ziggy cartoons. Now, não tem atalho aqui. who are we to look at these two fine young men and say, you there, I sit in judgment of you. For a doom, a drunken lust, and bad as hell. Read the charge of thunk sunken in a plush pad. Essa Anne. Temple craftmatic adjustment. Não tem jeito mais não. Scared, it's not that combustible. I accidentally spilled some kerosene and dozed off with the L-lit, doped up on Therazine. Matter of fact, make mods a double. Few could see the point like a line through the Hubble. Doom hit the eye in the sky with a pie. Shrink said he thinks he believe he could fly. Spread his wings and flap like a goose. Show you how to do it if you help him get the strap. My dad could buy you. Bom, gente, enfim. É isso. Ah, a Anne é que nem o Nando Moura. Enfim, gente, é isso aí. Eu vou terminar a live. Se eu queria falar desses assuntos, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem bem. E até a próxima. Um outro jogo, né? Eu já passei muito tempo nesse aqui. Falou.